Graça e paz, meus irmãos. Amém. Nós estamos na casa do Senhor mais uma vez, esse lugar que foi separado para que pudéssemos cultuar a Ele. Não que Ele habite só aqui, mas aqui, como diz a boa teologia, é a reunião dos santos do Senhor. É aqui onde gente com coração amargurado, é aqui onde gente que tem falhado na caminhada, é aqui que gente que tenta ser melhor a cada dia se reúne para que juntos possam um fortalecer o outro. Isso é o Evangelho de Cristo. Nós vivemos na semana aquilo que é o reflexo da nossa vida diária com o Senhor. Alguns chegam aqui com um coração pequeno, amargurado, triste. Talvez tenha passado por algumas dificuldades. Talvez você tenha tido uma grande alegria. Talvez você tenha vivido dias difíceis. Mas eu quero te dizer, e eu lembro isso para mim também. Às vezes, algumas coisas acontecem na nossa vida que tentam nos abater. Mas a gente lembra que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Então você tem a oportunidade nessa hora de curvar sua cabeça diante do Senhor e agradecer a Deus. Agradecer pela sua vida, agradecer pela sua família. Agradecer pelo seu emprego, pela sua provisão. Agradecer pela saúde, você tem tido a graça de ter saúde. Agradecer porque você está vivo nessa hora. Agradecer por seus filhos. Agradecer porque você teve um lar para poder repousar a sua cabeça. Agradecer pelo alimento que hoje não faltou à nossa mesa. Tantas bênçãos nós temos para agradecer ao Senhor. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez. Nós queremos louvar e adorar ao Teu nome porque nós sabemos que não há outro além de Ti. Às vezes chegamos aqui, Senhor, com o nosso coração triste, sim. Mas queremos renovar a nossa esperança no Senhor. Traz, Senhor, de volta aquilo que precisa ser recolocado em nosso coração. Faz com que possamos ter ânimo novo. Sabemos que algumas vezes chegamos num ponto da nossa vida que só o Senhor pode fazer as coisas acontecerem. Por isso nós clamamos. Aquilo que é a nossa parte, Senhor, nós fazemos. Mas queremos entregar tudo o que temos nas Tuas mãos. Senhor, faz acontecer tudo conforme a Tua vontade. Faz, Senhor, com que o nosso coração esteja quieto, entendendo que o Senhor, apesar das circunstâncias, continua soberano sobre tudo e sobre todos. O Senhor é o único Deus. E nós chegamos aqui para render toda a honra, toda a glória e todo o louvor só ao Senhor. Nós queremos nessa quinta-feira entregar o nosso melhor e receber do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós chegamos aqui, Senhor, e queremos sim entregar ao Senhor tudo o que temos. Fala conosco em todos os atos desse culto, mas não só isso. Recebe o nosso coração, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa oração, Senhor. Nós oramos com um coração muito grato por tudo aquilo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nesse momento nós vamos fazer a leitura bíblica. Se encontra no livro de Efésios, Natan. Maravilha. Do verso 1 ao verso 6. Vamos ler todos numa só voz, do 1 ao 6, todos juntos. Assim diz a palavra do Senhor. Leiamos. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos, em todos
e vive por meio de todos. Esse é o nosso Deus. O Deus que está acima de tudo e de todos. Um Deus que pode ser visível através da natureza. Não que a natureza salva ninguém, mas se você olha para a natureza, ela aponta a um Deus criador. Ela aponta a um Deus que fez todas as coisas, né? O salmista, no Salmo 19, fala sobre isso. Os céus proclamam a glória de Deus. Se um dia você estiver triste e achar que o Senhor esqueceu de você, olhe para o céu e veja que Ele formou todas as coisas. Esse Deus que formou todas as coisas é o nosso Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Vamos, nesse momento, cantar hinos de louvor ao nosso Deus. Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás vencedor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Alegria tenho no meu Salvador, tenho graça, vida e amor paternal. Eu posso tudo por ti, meu Senhor. Neste mundo sou vencedor afinal. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Não duvido, Cristo, meu mestre, de ti. Creio em tua rica promessa, Jesus. Não me deixes, nem me rejeites aqui. Quero sempre ver tua face de luz. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Oh, que bênção ter a certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor. Muito alegre, busca só pode
desânimo. Queres desanimar-te, já não tens teu fervor, de coração pesado, não crês em teu Senhor, pois Cristo é teu amigo, teu guia e protetor, de tudo que careces, te supre seu favor, de tudo que careces, te supre seu favor. Exulta, crente, exulta, ao Salvador bendiz, por ele protegido, és livre, és feliz. Nunca se turbe, ó crente, teu triste coração, eis com clamor exclamar, quem te deu salvação. Confia em mim somente, somente em teu poder, e nas mansões eternas comigo irás viver, e nas mansões eternas comigo irás viver. Exulta, ó crente, exulta, ao Salvador bendiz, por ele protegido, és livre, és feliz. Sendo, porém, tentado, prestes a sucumbir, turvou teu horizonte, muito feio teu porvir. Procura já chegar-te bem junto ao Salvador, pois tudo te garante, teu guia e protetor, pois tudo te garante, teu guia e protetor. Exulta, ó crente, exulta, ao Salvador bendiz, por ele protegido, és livre, és feliz. Amém. A projeção falhou um momento e eu troquei a terceira pela segunda estrofe, mas a gente cantou toda, só inverteu a ordem. Vamos ao momento missionário, meus irmãos. Está pronto o slide aí, Natal? Nossa igreja, esse ano, graças a Deus, conseguimos atingir e superar os últimos 2 alvos de missões. E agora, acredito que missões nacionais não será diferente, né? Nós precisamos cooperar. Fico feliz porque a classe de jovens, acho que foi a terceira que alcançou o maior alvo. E a gente estipulou um alvo interno, mas o pessoal, graças a Deus, foi muito bondoso e entregaram um pouco mais. Então assim deveria ser todos nós. Se nós entregamos ao Senhor é porque Ele tem nos dado muito além daquilo que nós pedimos e pensamos. Nós não entregamos para missões o resto. Nós não dizimamos daquilo que sobra. Nós dizimamos daquilo que é do Senhor, né? Então, o tema está na tela, minha pátria para Cristo. Vamos dizer tudo junto, o tema de missões? 1, 2, 3 e... Minha pátria para Cristo. Maravilha. O versículo está ali pequenininho, não vou pedir para ler não, porque senão talvez alguns vão ter dificuldade. Tá?
Uma maravilha, está maior. Então vamos ler todos juntos agora, vamos lá? E ainda há muitíssima terra para conquistar. Está lá escrito em Josué, capítulo 13, verso 1. Nós vivemos num país, irmãos, onde temos a liberdade de culto. Coisa que está sendo muito difícil. Eu não sei quantos estão acompanhando o que está acontecendo na Nigéria. O país da Nigéria tem sofrido, pelo que eu li, eu acho que desde 2009, se não me falha a memória, até hoje, mais de 200 mil cristãos perderam a sua vida. Os irmãos depois podem pesquisar um pouco na internet. Tem um grupo terrorista chamado Boko Haram que tem devastado os cristãos. E aí, o que é que nós podemos fazer daqui? É por isso que quando eu ouço que estamos sendo perseguidos, irmãos, não estamos. Talvez um dia podemos chegar até lá e nos preparemos para isso. Mas uma coisa a gente pode afirmar é que nós temos essa liberdade. Então, o que nós podemos fazer é ofertar. Talvez as nossas ofertas, os irmãos não tenham ideia, mas chegam lá. Chegam lá e supre a vida de alguns irmãos nossos, que a gente nem sabe o nome, mas que você tem abençoado a vida de alguns. E outra coisa é orar. A gente sempre fala sobre isso, né? Vamos orar, vamos cooperar em oração. Mas é orar de verdade, irmãos. Porque assim, particularmente, quando eu vi a notícia da Nigéria, eu não estava muito por dentro, mas dilacerou meu coração, porque assim, é muito cômodo ser cristão no nosso lugar, sabe? Há um comodismo ser cristão na nossa realidade. Eu lembro que quando eu fui com os jovens para a primeira imersão que nós fizemos, lá na cidade de Poço Redondo, eles viram a realidade que foram dos jovens chegarem para cultuar, às 8 da manhã. Todo mundo chegando de carrinho pau de arara, os do interior aqui sabem o que eu estou dizendo. Todo mundo sentado em cima, o caminhão chegou às 8 da manhã, fizeram a EBD às 8h30, e aí eles ficaram perplexos. Eu falei, talvez vocês não tenham uma dimensão, é muito cômodo ser cristão aqui. A igreja, a nossa igreja, e louvado seja Deus por isso, tem uma estrutura muito boa, mas isso é a realidade de 1% dos 99%, tá certo? Então assim, que você possa entender isso. É um privilégio fazer parte da primeira igreja, mas tem gente que precisa de nós. Precisa do nosso apoio financeiro, precisa do nosso apoio em oração. E o Brasil também clama por isso. Há uma passagem, e hoje nós vamos ler também, pode passar, Natan? Lá no Salmos 33, verso 4 e 6, que diz assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira, ela é fiel em tudo o que faz. Ela ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante da palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. O que quer dizer com tudo isso? O Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. Se há algo que existe, existe porque Ele criou. Tá certo? Então, há esse Deus que é o Deus da palavra. O Deus da palavra que é inerrante, infalível. É o Deus que supre todas as coisas. E o nosso país precisa de Deus. O nosso país precisa do Senhor. E aí a gente pode até depois falar mais sobre a questão do país laico, enfim, mas nós precisamos anunciar o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos falar, e mais do que falar, viver o Evangelho, para que outras pessoas olhem para nós e vejam que ainda há esperança. Existem cristãos diferentes no mundo de hoje. Existem cristãos que são verdadeiros discípulos de Jesus. E aqui tem alguns motivos de oração, pode passar, Natan. O primeiro motivo de oração é para que o Brasil se volte intensamente para a palavra de Deus. Intercedamos para que o povo brasileiro desperte para a centralidade das Escrituras e tenha uma sede genuína pela verdade que liberta. Uma sede genuína pela verdade que liberta. Que a Bíblia seja redescoberta como regra de fé e prática, orientando decisões, valores e atitudes em todos os setores da sociedade. Um país que vive de acordo com os princípios bíblicos, ele irá prosperar. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, assim, os princípios bíblicos estão aí para narrar não só o norte moral, mas tudo aquilo que rege a vida do homem. A Bíblia tem lições preciosas para todas as nossas tomadas de decisões. Então, que possamos orar
nesse primeiro sentido. O segundo motivo de oração é que os cristãos busquem profundidade na vida bíblica. Uma igreja poderosa mergulha na palavra de Deus com paixão e compromisso, que haja um crescimento espiritual robusto e vidas cheias da presença de Deus, influenciando como luz em verdade e verdade em meio à escuridão deste mundo. Irmãos, uma igreja que não se prega a palavra, como eu ouvi ontem, o pastor Leandro Peixoto, essa igreja, mais cedo ou mais tarde, ela irá sucumbir. A igreja precisa avançar mediante os princípios bíblicos. É ela que rege a vida do cristão. Mais nada. Não são os eventos, não são as programações, isso tudo é muito bom. Mas o que deve reger a vida da igreja e dos cristãos é a palavra de Deus. Salmo 19, né, que é um salmo conhecido pelo seu tamanho, é um salmo bíblico. É um salmo que do primeiro versículo ao último ele está falando sobre a palavra de Deus. É lá que se encontra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119. Então, se você está numa igreja, louvado seja Deus que não é a nossa, que não prega a palavra de Deus, pense bem naquilo que você está vivendo. Então, que possamos orar também para que os cristãos busquem essa profundidade. Por último, motivo de oração é que os nossos filhos sejam ensinados a amar e a pôr em prática a palavra de Deus. O futuro de uma nação começa nas sementes que plantamos hoje. Oremos para que os pais, educadores, igrejas e comunidades priorizem o ensino bíblico para crianças, adolescentes, formando gerações apaixonadas por Deus e firmadas na verdade. Irmãos, não tem outra forma dos jovens buscarem a presença do Senhor se não for pela palavra do Senhor. Todo meio místico que vem, ele será dissipado. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre nos corações. Ela vai perpetuar geração em geração. Então, que possamos ensinar. Eu, particularmente, fico muito feliz. Assim como eu estava aqui no domingo passado, ministrando aula aos jovens, toda a pibinha estava repleta. Toda a pibinha estava repleta. Nós temos quase 100 jovens aqui no domingo pela manhã, na EBD. Nos adolescentes também tínhamos mais de 40 adolescentes, aprendendo a palavra de Deus. Orem por seus filhos, orem por seus netos, porque o que vai fazer com que eles lá na frente sejam realmente verdadeiros é a palavra de Deus que está guardada no coração. Então nós vamos orar nessa hora por esses 3 motivos de oração. Orar pelo nosso país, para que o povo brasileiro entenda a importância da palavra de Deus. Orar pelas igrejas para que continuem pregando a palavra de Deus. E orar pelos nossos filhos, nossos netos, para que eles sejam instruídos na verdade do Senhor. Tá certo? Vou convidar agora aqui os 2 diáconos, o diácono Gilson, o diácono Janildo e o diácono Jada também. Esses 3 homens de Deus vão orar nessa hora, cada um por um motivo específico nesse momento. O diácono Janildo vai orar pela nação, o diácono Gilson pelas igrejas, para que continuem pregando a verdade. E o diácono Jada é pelos filhos, nessa hora. Filhos, netos, enfim, as nossas crianças. Bendito Senhor, estamos na Tua presença, agradecidos, porque o Senhor mesmo é quem nos trouxe aqui. E esse apelo e essa informação do que está acontecendo na Noruega, meu Deus, nós vivemos num país onde a Tua graça tem sido abundante. Moramos nessa nação, meu Deus, e ainda te desconhece. Muitos te desconhecem. Nós queremos te dar graças pelo Brasil, pela riqueza que o Senhor quis colocar nessa terra. E agradecemos, meu Deus, pelas pessoas também de boa vontade, pelas pessoas simples, pelas pessoas que não resistem ao Teu nome, porque não conhecem totalmente a Tua palavra, como foi anunciado aqui, o Evangelho da paz, o Evangelho que transforma. Meu Deus, que nós, os crentes, os que glorificamos o Teu nome, que somos agradecidos pela salvação em Jesus Cristo, nosso amor por Ti, Senhor, como disse o Teu Filho Jesus, amarás ao Pai de todo o teu coração, de todas as tuas forças
de todo o teu entendimento. Que essa seja a realidade do Brasil, que cada brasileiro conheça a Ti, Senhor, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Em nome de Jesus. Amém. Deus bendito, continuamos, ó Pai, na Tua presença e nos lembramos, ó Pai, da Tua palavra, quando ela diz, ó Pai, meu povo perece por não conhecer as Escrituras. Deus, nos ajuda, Pai, a cada dia, ó Pai, a mergulhar verdadeiramente na Tua palavra, porque a Tua palavra também diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, nos ajuda a conhecer cada vez mais a Cristo, através da Tua palavra, mergulhando, ó Pai, verdadeiramente nos ensinamentos. Para isso, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, que as agências do Teu reino, as igrejas de Cristo, sejam igrejas verdadeiras, firmadas na Tua palavra, e os líderes, ó Pai, os pastores, as pessoas que estão à frente ensinando, professores de EBD, e todos que estão na liderança e que têm a oportunidade de ensinar a Tua palavra, que sejam fiéis a ela, ó Pai, que sejam fiéis a Ti, ó Pai, para que os ensinamentos, ó Pai, sejam ensinamentos centrados unicamente na Tua palavra, ó Pai. Como nós costumamos dizer, que a Tua palavra é a nossa única regra de fé e prática, que o Senhor nos ensine ela, ó Pai. A Tua palavra, ó Pai, diz também lá que nós escondemos a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. Então, ó Pai, nos ensina a Tua palavra, nos ajuda a compreender, nos dá discernimento, nos dá entendimento e nos ajuda a vivê-la, Senhor. Porque nós não queremos, ó Pai, apenas nos encher da Tua palavra e parar por aí. Nós queremos pôr em prática os Teus ensinamentos, Senhor. Então nos ajuda, ó Pai, que o Teu Espírito Santo seja o nosso guia nesse conhecimento e que os Teus filhos, que o Senhor usa, os pastores, os professores e todos que estão à frente ministrando a Tua palavra, sejam, ó Pai, a Tua boca, sejam fiéis a Ti, para que nós possamos, ó Pai, a cada dia crescer em graça e em conhecimento diante de Ti. Muito obrigado, Senhor, porque temos, ó Pai, a liberdade, temos, ó Pai, a liberdade em nosso país de abrir a Tua palavra, de ler a Tua palavra e de aprender a cada dia ela. Muito obrigado, meu Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Paizinho, nós neste momento queremos colocar nas Tuas mãos, Pai, especificamente as crianças da Tua igreja, Senhor, os filhos dos Teus servos, filhos, netos, todos aqueles que estão na infância, adolescência, até a juventude, Senhor. Pai, dá a nosso povo, Senhor, a capacidade de instruir estas crianças nos Teus caminhos. Dá a inspiração do Teu Espírito para colocá-las, inserir na mente delas a Tua mensagem, Senhor. A mensagem do Teu Evangelho, Senhor. Pai, inspira o Teu povo para cuidar das nossas crianças, Senhor. Dos nossos filhos. Pai, estão nas Tuas mãos. Pai, eles são importantes. Tu mesmo deste importância às crianças, Senhor. Porque Tu tens a percepção da importância que elas têm. Pai, colocamos essas crianças nas Tuas mãos. Aqueles que vão dar instrução na igreja, em casa, Senhor, que estejam ungidos pelo Teu Espírito para orientar estas crianças, Senhor. E que elas possam sim permanecer firmes no Teu Evangelho, Senhor, com o passar dos anos, Senhor. Que eles possam, daqui a muitos anos, estar lembrando e testemunhando de como é bom servir-Te desde a infância, Senhor. Que eles possam continuar firmes no Teu Evangelho, Pai. Colocamos as crianças, os nossos filhos nas Tuas mãos, Pai. Isso Te oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Nesse momento nós vamos cantar ao Senhor cânticos espirituais nessa hora. Logo após os cânticos, o querido pastor Paulo Sérgio nos trará a mensagem bíblica nessa noite. Som. Vamos colocar em pé, igreja, para louvar ao Senhor. Louve com palmas. A percussão hoje é por conta dos irmãos aí. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai.
Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua, Mashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Tirei o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. De ser pequeno e a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. De ser pequeno e a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. De ser pequeno e a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. De ser pequeno e a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha
brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava? E o véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Glória a Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, em todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador.
Deus Criador, pois Tu és o Deus Criador, pois Tu és o Deus Criador. Amém, aleluia, Senhor. Podem sentar. Irmãos, graça e paz. Louvamos a Deus por essa noite. Aqui nós estamos percebendo a cada quinta-feira que o ano está chegando ao seu final, não é? Há um ditado aqui entre nós, pelo menos que eu já ouvi: meiou o ano para terminar é bem rapidinho, não é? E nós estamos aqui nessa quinta-feira que Deus nos dá a oportunidade de podermos cultuar, e agora vamos meditar na palavra. Eu trago a terceira e última mensagem bíblica sobre o fruto do Espírito. E eu sei que é um assunto, para quem é membro de igreja há muitos anos, talvez você pense assim, mas não há nada mais de novo. Quantas mensagens eu fico imaginando, você já ouviu sobre obras da carne, fruto do Espírito. Mas, irmãos, vamos tirar isso da nossa mente se a gente pensa assim, que não tem mais o que ouvir. Porque existem recursos que eles não são renováveis, não é? Se fala do petróleo, embora lá na parte lá dos árabes ali eles têm abundância e tudo, aqui também nosso estado já foi o segundo maior produtor do Brasil, imagine, em petróleo. Mas é uma fonte que os estudiosos dizem que não é renovável, ela vai acabar um dia. Mas a palavra de Deus, ela se renova, ela permanece, e ela não se renova no aspecto de esperarmos algo novo, tá certo? Essa questão da novidade é novidade de vida, novidade na palavra. Nós temos o sentido de que nós lemos e parece até que aquilo ali a gente nunca tinha lido, mas não é só nesse aspecto. É de que a palavra ela é mesma, ela permanece, e nós é que precisamos, de fato, andar em novidade de vida, não buscando o que é novo, aqui e acolá, mas buscando cada dia viver a experiência, não é, da vida cristã. Então nós vamos a essa última ministração, que é como cultivar o fruto do Espírito Santo 3. Então abra sua Bíblia aí em Gálatas 5:22. Nós vamos fazer a leitura desse texto. Lemos esse texto nas duas primeiras, aliás, pregações, e agora também vamos ler. Eu lerei em duas versões, uma mais que eu quero chamar de clássica, não é? E outra dos tempos de hoje, que é a nova tradução na linguagem de hoje, é a segunda, e a primeira, a Almeida Revista Atualizada. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Amém. Irmãos, aqui nós sabemos que fruto do Espírito é diferente de dom do Espírito. Vem tudo de um agente só, uma fonte só, que é o Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é aquela graça que nos é concedida de vivermos
e não de recebermos. Porque o dom nós recebemos, é uma dádiva de Deus, por isso que é dom. Mas o fruto é gerado em nós. O fruto ele é processado em nós, assim como nós temos a maturação de um fruto. E ele não brota, esse fruto, da nossa natureza, nem é produto da educação mais refinada. Essa introdução é a mesma nas duas mensagens passadas. Não brota da educação. Olha, gente educada é algo assim maravilhoso. Conhece alguém educado, uma pessoa polida, fina? Ela não é aquela, não é uma pessoa rude, não, uma pessoa educada, fina. Mas mesmo que ela seja assim, e é bom, mas isso não quer dizer que ela tenha um fruto do Espírito Santo. Não é? Segundo, a título de introdução, o fruto do Espírito, ele tem uma origem sobrenatural. Não é uma origem natural. É algo que vem do Espírito Santo, vem de Deus, e esse crescimento é natural. A origem dele é sobrenatural, mas o crescimento, a maturação, o processo, a caminhada, o fato de gerar é natural, não é forçado. Não é algo que é imposto a toda prova e não é algo que se tem como se fosse algo forçado, né? Algo que não brota de lá de dentro. Então é algo natural, é um crescimento natural. E também há uma maturidade que é gradual. Alguém que tem o fruto do Espírito Santo, um cristão, de fato, ele vai ter uma maturidade espiritual, de lidar com as coisas de Deus sob a ótica de Deus. Vale ressaltar que o texto não fala de frutos, não é? Nós sabemos disso, mas do fruto, ou seja, a ideia que eu trouxe aqui a grosso modo é o fruto jaca, não é? E até na quinta-feira passada, eu quero crer aqui que todos nós sabemos o que é a jaca. A jaca, alguns gostam mais, outros gostam menos. Eu mesmo não consigo comer mais do que 5 bagos. Parece que eu já comi pelo resto da vida, porque no sítio meu pai tinha muito, e lá na fase infantil, tudo que tinha muito, eu hoje vou comendo menos, não é? Mas a jaca é um fruto e os seus bagos, não é? Seja, não importa se a jaca como nós chamamos aqui, mole ou dura, não é? Ela tem ali dentro, internamente, os bagos. Então, a grosso modo, porque eu estou trazendo um exemplo aqui, meus irmãos, de algo espiritual, algo que não tem como a gente dimensionar dentro da esfera, não é? Mas para que a gente possa entender que não são os frutos, mas é um fruto só, é um cacho só, tá certo? É um único cacho com as suas pendências ali, ou seja, os seus arraigados de frutos ali daquele cacho. E essas virtudes, irmãos, são como gomos, né? De um mesmo fruto. Então, isso é a título de introdução que nós fazemos. E nós vamos, então, entender que, na primeira mensagem que eu trouxe, lá no mês de julho, nós aqui abordamos os 3 primeiros gomos. Quem é que lembra? Amor, alegria e paz. Pronto, esses foram os 3 primeiros. Esses 3 primeiros nós percebemos uma relação nossa com Deus. Uma relação com Deus é algo voltado para a divindade. Primeiro porque Deus é amor. Ela é personificação do amor, não amor em outra categoria, mas o amor que a Bíblia coloca que é o amor ágape de Deus. Nós percebemos a alegria, e a alegria é mais do que sorriso, e nós percebemos que Jesus também é a nossa alegria. E a paz é uma paz que vem de Deus. Então, todas essas 3 gomos voltados, interligados com a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A semana passada nós trouxemos os outros 3 gomos, que são o quê? Quem é que lembra? Longanimidade, benignidade e bondade. Esses 3 é em relação ao próximo, ao outro, ao irmão, a outra pessoa. Então, enquanto os 3 primeiros, eles estão dentro de uma verticalidade para Deus, esses 3, eles estão dentro de uma horizontalidade em relação ao próximo, em relação, no nosso caso aqui, em relação ao irmão, em relação
às pessoas, não é? Em relação a essa vivência que nós temos com o outro. E esses 3 últimos, irmãos, em relação a nós mesmos, tá certo? Nós vamos ver que isso aí esses 3 últimos gomos, eles estão lá dentro de nós, refere-se a nós. Então são frutos, ou são bagos, vamos dizer assim, gerados lá dentro, né? E nós precisamos lidar com eles individualmente, tá certo? Porque pertence muito mais a nós do que a outro, né? Um relacionamento com outro. E o primeiro desses gomos, vamos dizer assim, é a fidelidade. Fidelidade. Fidelidade, irmãos, ela, no termo aqui que se apresenta, na língua que foi escrito a carta aos Gálatas, o grego, é mesmo sinônimo de fé, tá certo? Fé e fidelidade, pistes no grego. Ou seja, alguém que tem fé é alguém que tem fidelidade. Nesse sentido. Eu tenho para mim, e isso é algo, não peguei de outro comentarista, que fidelidade, sim, é fé, mas a fidelidade é o sumo da fé. Não é? O sumo da fé. É como se fosse a fé espremida. É a fé ali, ela processada diante de uma situação onde o sumo que sai da fé é o que nós podemos chamar de fidelidade. E nós temos exemplos de personagens bíblicos que de fato tiveram fidelidade. Por exemplo, eu lembro, não é, dos 3 amigos de Daniel, que nós conhecemos muito mais os nomes deles dados por Babilônia do que os nomes hebraicos, não é? Mas os 3 amigos de Daniel, eles tiveram fidelidade. Eles tiveram fé, porque eles confiaram em Deus, acontecesse o que fosse. Mas eles tiveram fidelidade por quê? Porque eles não abriram mão de continuarem na sua fé, na sua confiança, para não se dobrarem diante da estátua lá que Nabucodonosor erigiu por sugestão, né, dos seus ali sátrapas, dos seus líderes. E qual era o homem que não queria naquele tempo, se hoje ainda alguns querem serem endeusados, quando a proposta veio de que se construísse uma estátua em homenagem ao rei, que ninguém se dobrasse diante de nenhuma outra entidade, de nenhum outro Deus, senão diante daquela estátua. Mas os 3 amigos de Daniel não abriram mão. Eles ficaram ali firmes, principalmente os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdênego, e os nomes em hebraico, quem é que lembra? Azarias, Misael e Ananias. Isso, muito bem, muito bem. Esses aí. Porque os nomes dados por Babilônia eram ligados aos deuses de Babilônia, tá certo? Mas os nomes deles, e eles ainda mais ali tiveram fidelidade. E disseram, olha, não importa se nós vamos aqui morrer na fornalha, nosso Deus quiser livrar, pode livrar, mas o fato é que nós vamos manter a fidelidade a Ele. Irmãos, fidelidade descreve a pessoa que é digna de confiança, não é? Alguém que é fiel, alguém que é digno de confiança. Esse fruto aqui, ele está muito, muito voltado para a pessoa de Deus. Por quê? Porque Deus é fiel. Ele é fiel nas suas promessas. A gente viu domingo passado aqui, pregando aqui sobre alguém que teve uma segunda chance, né? Estava com o pé na cova, o rei Ezequias, e através de uma promessa dada, Deus manteve a sua fidelidade. E nós percebemos também que essa fidelidade, ela deve estar vivenciada por nós. Porque é algo inerente à vida cristã, o cristão ser fiel. Ser fiel e ter fidelidade é cumprir os compromissos assumidos. Cumprir os compromissos assumidos. Pregando numa culto de formatura aqui, há pouco tempo, eu estava dizendo àquelas enfermeiras que estavam aqui, a academia, dizendo que elas estão aptas para poder exercer a profissão, não é? E eu dizendo a elas, digo, olha, é possível que vocês não cheguem a ser reconhecidos financeiramente pelo exercício. E assim, irmãos,
outras áreas, outras profissões da vida. Talvez não se chegue ao reconhecimento e você chega a ter os recursos que deveria ter. Por exemplo, ninguém fique aqui com ciúme, dizendo, o pastor preferiu uma categoria. Não, irmãos, mas veja bem, eu já li, nunca fui lá ao Japão, a alguns países orientais, mas diz que os professores, pelo menos em alguns países, eles são, e aqui nos Estados Unidos também, né, e outros países, eles são aqueles da base da educação infantil, do ensino fundamental, eles são os bem remunerados. Eles ganham bem, porque eles trabalham com a base. E eu dizendo àquelas enfermeiras, talvez vocês não cheguem a ganhar, a receber os seus proventos como deveriam. Mas lembre-se, vocês têm um compromisso. Quando nós abraçamos um compromisso, irmãos, nós precisamos fazer jus ao compromisso que abraçamos. Não é? Compromisso que abraçamos. Ministério pastoral, para não falar muito de nós, né, pastor Júnior? Mas nós temos pastores, irmãos, que de fato têm um compromisso com a obra e compromisso com Deus. Eles ganham menos do que eu. Tem uns, mas eu também comecei ganhando um salário mínimo, que eu nem pensei que ia ser um salário mínimo, em 1990. Mas para mim não importava, porque o que é importante hoje, para mim, embora eu preciso do recurso, abro mão, e alguns pastores abriram mão, não é, de ter as suas profissões, e eu não me arrependo em nada disso, para poder cumprir um compromisso que abracei diante de Deus e diante da igreja. Diante da igreja, diante do povo de Deus. Então, irmãos, quem tem fidelidade cumpre compromissos assumidos. Cumpre. São pessoas íntegras nos relacionamentos com Deus e com as pessoas. São pessoas fiéis. Um tempo atrás eu li a história de um funcionário público, e aqui nós temos na PIBA alguns, né? E esse funcionário, depois de anos servindo, a empresa estatal fez uma homenagem a ele, e as palavras dos filhos e dos colegas dele de trabalho foram assim, admiráveis em relação à postura dele. Porque hoje a gente vive num mundo de corrupção. E não apenas a questão do trabalho público é uma abertura para isso, mas em qualquer outra área da vida. O ambiente eclesiástico, o ambiente de fé, lamentavelmente, se não houver, por isso que nós temos hoje uma auditoria interna, né, para que faça o levantamento se esses recursos estão sendo aplicados. Mas os filhos daquele homem que serviu com integridade chegaram, e os testemunhos eram, como eu já ouvi, às vezes até em funeral ou em culto e ação de graça, não apenas em funeral, mas em culto de gratidão. Quando se há na família um culto de gratidão, de ação de graça. Olha, meu pai, um homem íntegro. Nunca vi ninguém chegando aqui em casa para cobrar nada. Era um homem que nos criou na humildade dele, não é? Com os recursos parcos, mas não usou de outros expedientes. Então, foi um homem fiel. Como nós temos aqui pessoas que tiveram seus pais com a condição financeira muito assim limitada. E Deus fez de tudo para que você pudesse ter uma outra perspectiva de vida. Irmãos, isso é louvável, alguém quando é fiel, com alguém que tem fidelidade. E na obra de Deus, irmãos, é maravilhoso. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel? No pouco, sobre o muito te colocarei. Então, fidelidade, irmãos, é ter essa inteireza nos relacionamentos com Deus e com as pessoas, não é? Então, é um fruto do Espírito Santo, fidelidade. Segundo, mansidão.
Mansidão é saber quando agir e quando se conter. Olha que negócio complicado, né? Como é que você vai ter aí, que instrumento você vai usar para poder perceber quando você deve falar ou quando você deve calar? Quando você deve agir ou quando você deve se conter? Mansidão é isso. Mansidão, às vezes, erroneamente, é passada por alguém que é fraco. Uma pessoa mansa. Alguém que é fraco. É alguém que tem uma fraqueza de caráter, em hipótese alguma. O manso, ele é muito forte. É muito forte. Então, mansidão é um fruto do Espírito Santo que, de fato, vem com esse equilíbrio. Vem, de fato, com esse discernimento, onde você deve saber quando agir, porque há momentos de agir e há momentos de não agir. Eu fico impressionado, aliás, com a estratégia que Deus deu lá na conquista de Jericó. A conquista de Jericó. Nós sabemos que não foram aquelas 7 voltas lá, não foram os cântaros nas mãos, não foi o grito lá do exército lá, não é que derrubaram aqueles muros de Jericó. Não. Muros, segundo os estudiosos, e 2 metros de largura, com 7 metros quase de altura. Então pense, que grito é esse que poderia derrubar? Que volta é essa? Que estratégia é essa? Era apenas para que ali o povo entendesse, primeiro fosse obediente à ordem. Porque Deus nos manda fazer um negócio assim e exige da gente, né? A gente fica perguntando, mas como, Senhor? Mas fizeram todo o processo. E houve momento de calar, rodeiem silenciosamente, mas houve momento também de falar, houve momento de gritar. Então, mansidão é essa postura, essa conduta que o crente tem de poder ter esse discernimento. Porque nós sabemos que, inclusive, são bem-aventurados os que agem assim. Foi Jesus que contou isso lá nas bem-aventuranças. Os mansos de coração. Em outras palavras, tem humildes, né? Pessoas que são humildes. Humildade, às vezes, é confundida com a condição financeira, mas não é não. Não é verdade. Biblicamente, não. Pode até ser que alguém fale, diz, eu conheço alguém que é humilde e tal, no sentido financeiro, no sentido de condição financeira. Não, porque pode ter gente que tenha uma condição financeira pequena, baixa, mas ela seja profundamente orgulhosa. Conhece alguém assim? Pode ser. Quando pode também ter alguém que seja rico, não é alguém que se acha que é rico, não. Porque tem alguns que pensam que é rico, né? Então é o de fato rico. Aquele que está lá, infelizmente, dentro daquela pirâmide lá, pequenininha que nós temos aqui no Brasil. Mas ser alguém profundamente humilde. Ué, pastor, mas Jesus desceu tanta madeira, ele falou, criticou tantos ricos. Sim, ele criticou a riqueza. E a riqueza que os ricos muitas vezes colocam na riqueza. Como se fosse um Deus, né? Mas não confundamos mansidão assim com esse aspecto em relação à humildade, como se fosse uma condição financeira. Nada disso. É algo que provém de Deus. É mais do que um temperamento. Porque nós sabemos que os temperamentos, os estudiosos dizem que nós nascemos e morremos com eles. Cabe a nós podermos dominar. Cabe a nós podermos controlar esse temperamento, lidar com eles. Mas mansidão, meus irmãos, é um fruto do Espírito que, de fato, é bem-aventurado, repito, quando alguém o exerce. E nós vamos para o terceiro e último gomo, né, desses 3 últimos, que é o domínio próprio. Então, temos aqui esse domínio próprio que é o autocontrole. É alguém que tem o domínio dos próprios desejos e apetites, não é? Seja no sentido das questões sexuais ou não. Porque se coloca muita ênfase em questões sexuais
mas nós sabemos que esse é apenas um lado da moeda. Existem outros lados da moeda aí. E aplica-se então aqui esse domínio próprio à disciplina que os atletas exerciam sobre o próprio corpo. Um atleta profissional, meus irmãos, ele abre mão de muita coisa. São treinamentos assim, exaustivos. Exaustivos. Treinamentos de horas durante o dia. Abre-se mão daquilo que se coloca como saboroso, não é? Imagine, para que ele possa ter uma condição física adequada e ele chegue na competição, na Olimpíada, enfim, na disputa, com condições de poder chegar ali e subir ao pódio e ganhar a medalha de ouro, porque ninguém concorre para ganhar bronze e prata. O objetivo é o ouro, o objetivo é o pódio primeiro lá. Abre-se mão, muitas vezes. Aqui, eu fico pensando naqueles que, para conquistar, para conseguir um objetivo, abriram mão de algumas coisas. Abriram mão. Eu vou usar o exemplo do estudante, do acadêmico, estudante universitário, mas lembre-se daqueles outros que se empenharam, mesmo sem passar por um banco de universidade. Mas quantos finais de semana, quantos convites dizendo, não vou, não posso ir. Quantas noites perdidas. Então, assim, é colocar o corpo para que esse corpo ele fique subjugado, porque se tem um objetivo, se tem um alvo, se tem uma meta, e isso diante de uma disciplina. Diante de uma disciplina. Irmãos, o domínio próprio permite escolher o momento certo de se posicionar. É semelhante à mansidão, só que mais ainda. O momento de falar ou de esperar. O momento certo de se posicionar. Domínio próprio é isso. Domínio próprio é quando eu entendo que aquele momento ali, eu preciso tomar uma atitude. Eu não tenho como ficar passivamente. Mas existem momentos que, se eu tomar alguma atitude, pode ser que a coisa se torne insuportável para mim e para outros. Então eu devo aguardar. Isso é domínio próprio. E vamos perceber que existem, além desse domínio do corpo, que o atleta se subjuga, o domínio dos pensamentos. Domínio dos pensamentos. Nós não permitimos que no nosso pensamento, e foi esse ano ainda, ou foi ano passado, que nós trouxemos uma série de Nisso Pensai. E foram 3 ministrações também, né? Sobre Nisso Pensai. Então, pensamento, quando nós agasalhamos em nosso coração e sabemos, não é que nós não sabemos, não, nós sabemos que esse pensamento ele não está coerente com a nossa vida cristã. Ou não sabemos? Sabemos. Quando o pensamento ele é agasalhado e é incoerente com a vida cristã, e nós colocamos ele ali no ninho da nossa mente, e vamos acariciando dia a dia, e vamos ali fazendo com que ele esteja ali guardado. Ninguém toca, ninguém sabe. Deus sabe e Deus vê, e muitas vezes faz com que brote de lá de dentro, para que a gente perceba o caminho errado que nós estamos trilhando em relação a pensamentos. Foi Lutero, né, pastores? E disse que você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça. Não é? Ele passa voando, mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Então existem pensamentos agasalhados, e se eles são pensamentos nocivos, que não trazem saúde espiritual, não é? Sejam eles quais forem, eles precisam ser tirados. Porque senão bastará apenas um momento, uma ocasião, uma oportunidade para que a tragédia aconteça. Então, pensamentos, nós precisamos dominar os nossos pensamentos pela palavra de Deus. Nós trazemos a palavra de Deus para a nossa mente, por isso que a Escritura, a Bíblia diz claramente, que a nossa mente ela seja guardada em Deus. E assim também nós precisamos dominar os nossos sentimentos. Dominar os sentimentos.
questão de que nós sentimos, irmãos, e sentimentos está muito ligado ao coração. Mente e coração. Coração, decisão, coração, a nossa vida como um todo. Então, aquilo que nós vamos ali, no sentido de guardar como sentimentos. Querem que eu cite algumas questões? Vamos citar para que os irmãos entendam. Ira, amargura, rancor e tudo quanto venha nos prejudicar, que nós ali agasalhamos como sentimentos. E que não tratamos, não lidamos, e nós percebemos claramente de que esses sentimentos, eles sendo agasalhados, são nocivos, e são nocivos, vão trazer doença espiritual e vão trazer dano à nossa vida. E precisa ser tirado, é um lixo que precisa ser jogado fora. É um lixo que precisa ser tirado, arrancado de nós, e ser jogado fora, ser lançado no lixo, porque não faz parte, não vai trazer saúde espiritual para nós. Pode-se ter até argumentos fortes. Como eu já vi alguém dizendo, não, mas eu tenho eu estou correto no meu entendimento, na minha postura. Houve mágoa, houve dor. Brincaram com meus sentimentos. Então, segure, se aguente. Não é? Eu não vou, de uma hora para outra, viver uma vida de fariseu dizendo que eu não estou sentindo. Estou sentindo isso mesmo e vou. Só que esse sentimento fica por anos e anos e anos e anos, quem sabe décadas. Esses sentimentos lá dentro do nosso coração. Você imagine. Trazem doença espiritual. Então é preciso dominar sentimentos. E quem é que domina a nossa vida, se não o próprio Espírito Santo, Deus? Porque nós não temos condição de dominar tudo em nós. Não temos. Nós somos uns mais frágeis, irmãos. É bom que se entenda isso claramente. Somos frágeis. Ser humano é muito frágil. Estamos em pé hoje aqui, qualquer outra questão, nós já estamos deitados. Irmãos, dominar essa vida, não é? Esse domínio próprio, é viver sem perder as rédeas dos sentimentos e dos pensamentos. É viver sem perder as rédeas. Tem gente que as rédeas já foram soltas há um tempo, por isso que estão tendo uma conduta, não é? É gente que faz parte da igreja, está dentro da igreja, mas que as rédeas foram soltas e aí ela está vivendo uma vida de sentimentos errados e de pensamentos errados dentro da igreja. É possível isso. E que precisa ser consertado, precisa ser restaurado. Então, quando temos as rédeas, nós dominamos, é um autocontrole. E sem o Espírito Santo, irmãos, em vez de termos domínio próprio, controle, autocontrole, nós vamos ficar descontrolados. Sem o Espírito Santo, nós vamos ficar descontrolados. Em vez de termos o autocontrole, você conhece alguém descontrolado? E a gente chama, às vezes, de louco, uma loucura, uma crise, não é? A pessoa se descontrola totalmente. E nós percebemos, irmãos, que talvez o domínio próprio seja o último dessa lista aí, dos 9. E lembremos, essa lista do fruto do Espírito não é exaustiva. Ou seja, não só tem esses frutos aí, esses gomos aí. Não, tem mais. Aí o apóstolo Paulo citou apenas 9. Mas tem outros frutos. Talvez seja o último da lista, irmãos, porque é preciso estar cheio de todas as outras virtudes que nós temos, que antecedem essa aqui do domínio próprio. Nós precisamos ter as outras. É como aquele tipo de situação que você precisa de um pré-requisito. Né? Pré-requisito. Porque sem ele você não chega para fazer a etapa seguinte. Então, quem sabe, vem por último por causa disso, domínio próprio. Se você tiver amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí nós vamos, então, a algumas considerações finais, irmãos. Porque aqui no versículo 23, o apóstolo Paulo termina contra tais coisas não há lei.
Contra essas coisas não há lei. Esses 9 gomos aí que ele cita, eles que contra essas aí não há lei. Estudiosos dizem, irmãos, estudiosos estudaram mais do que a gente. Eles são unânimes em dizer o seguinte, é que aí não tem regra. Aí não está submisso a algo que você tenha que fazer, cumprir, e com o tempo, e dentro de um espaço, dentro de limites, dentro de regras, não. A regra é própria da lei. Mas nós sabemos que essas virtudes aqui, esses gomos do fruto do Espírito, você está livre para praticar. Pratique manhã, tarde, noite e madrugada, pratique o dia todo, toda hora. Ou seja, não há uma lei, não há uma regra, não há um ordenamento nesse sentido de que você está preso ali a fazer apenas. Não, olha, eu vou ser só manso pela manhã. Mas se mexer comigo à tarde, já foi. Não há lei. Né? Eu só vou ter domínio próprio só em algum momento aí. Tal. Brinque muito comigo, não. Não há lei, não há regra, não há ordenamento no sentido. Ordenamento há, mas não há ordenamento no sentido de que eu deva praticar apenas em algumas circunstâncias. Segundo, essas características, irmãos, são resultado da presença e da ação do Espírito Santo. Presença em nós, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, é claro que ele não está preso a nós, mas ele está em nós. A presença dele e a ação do Espírito Santo, por isso que é fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo dominando a vida e não domina, fazendo com que ela venha, como Satanás muitas vezes faz, né? Aliás, ele muitas vezes faz, não, ele sempre faz. Ele domina uma vida totalmente, mente e corpo. É uma situação triste de você ver alguém que é possuído na sua mente e no seu corpo, os movimentos, tudo feito por uma entidade diabólica. Mas o Espírito Santo está em nós, ele age em nós, ele tem domínio em nossa vida, mas não nos faz de marionete. Quem é que lembra da marionete? A geração nova não lembra não. Né? Não nos faz de ioiô. Lança para baixo, lança para cima. Não, o Espírito Santo ele vem e ele entra na nossa vida de tal forma que a nossa vida ela é impregnada santamente por essa presença. E aí não tem como um cristão ser um cristão que inspire e respire e transpire a presença de Deus onde ele estiver. Terceiro, o fruto do Espírito Santo reflete a natureza de Cristo. Esse é o grande segredo. É Jesus Cristo vivendo em nós, ou nós estamos vivendo aquilo que o Cristo viveu. Eu sou manso e humilde de coração, ele disse. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Né? Domínio próprio ele teve. Imagina quando foram prendê-lo lá em Getsemane. E Pedro com a espada, né, tira. Estava armado Pedro, ó. Né? Estava lá com a espada já. Eles não tinham andado com Jesus, certamente. Uma faca, porque eram pescadores às vezes. Estavam ali, é possível. Agora, com espada, não era comum. E eu penso que o golpe era para pegar no pescoço. Foi porque o soldado se abaixou e pegou na orelha. E fico pensando ali Jesus Cristo, o Senhor de tudo, o Senhor cheio de poder. E ele mesmo disse, eu poderia pedir aqui agora miríades de anjos, mas teve o domínio próprio para cumprir a missão. Então, quando nós temos o fruto do Espírito Santo, nós refletimos a natureza de Jesus, irmãos. Olha, eu sei que nós somos considerados cristãos, né? E nos é dado o termo que nós somos seguidores do cristianismo. Mas, irmão, não é só isso, não. Aliás, não é na essência isso. Nós seguimos Cristo. Nós somos cristãos não porque temos uma religião cristã,
Na essência, nós somos cristãos porque seguimos a Cristo. Nós devemos estar nas pegadas do Cristo, no caminho de Cristo, na natureza de Cristo. Mesmo que nós sabemos plenamente que nós não estamos nessa vivência plena, não é? De chegarmos a sermos o que Cristo é. E nem seremos. Mas seremos parecidos com Ele. Parecidos com Jesus. Semelhantes a Jesus. E quarto e último, irmãos, é necessário cultivar o fruto do Espírito Santo diariamente. Diariamente. É um desafio para nós. Mas é algo natural. Não foi assim que nós falamos no início? Natural. Viver esse fruto do Espírito Santo diariamente de forma natural. Natural. Sem forçar nada. Naturalmente. É algo que acontece em nossa vida de forma espontânea pela ação do Espírito Santo em nós. Nada forçado, mas influenciado, impregnado pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. E aí, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês, que nós já sabemos. Essa igreja aqui, se nós vivenciarmos isso aqui, de verdade, não é de brincadeira não. Nós vamos ter uma outra situação. Vamos ter. Porque assim, não se admite hoje crentes ter uma conduta onde você tenha restrições, você tenha desafetos no meio da igreja, onde você tenha a condição de não dirigir uma palavra a outro. Às vezes passa no mesmo corredor aqui, ó. E se você vira o seu rosto para lá, porque houve alguma demanda lá atrás, algum desgaste, então, como é que nós vamos ser igreja desse jeito? Nós precisamos vivenciar o fruto do Espírito Santo. Aí nós vamos, irmãos, quem é que vai nos segurar? No sentido de vivermos plenamente o Evangelho de Cristo. Esse padrão, pastor, é fácil? Não. É um padrão de excelência. Mas é um padrão que é possível. As coisas dadas pelo Espírito Santo, elas são altamente exigentes. Mas é para o nosso próprio bem, é para a glória de Cristo Jesus. Glória de Cristo Jesus. Então, não entendo essa série de 3 mensagens, por favor. Onde a gente possa saber apenas mais, conhecer mais. Não. É bom saber a Escritura e tudo, mas entendam essa mensagem, entendamos nós, a partir de mim, como algo que deve ser praticado agora, por mim. Aonde é que eu estou pendente aí? Qual é o gomo desse fruto aí que eu ainda não provei? Que eu ainda não trouxe para mim? Qual é? Desses 9, pelo menos. Pense sobre isso aí, tome uma decisão, uma atitude. Se tiver dificuldade, peça ao Espírito Santo, porque ele passa um pente fino aí, um laser, e ele vai dizendo, ó, aqui você está pendente. Faça diferente. Procure, empenhe mais pela graça dele, dê abertura mais. E aí, irmãos, nós vamos ter uma igreja saudável. E nós vamos ter crentes saudáveis para a glória de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, nessa noite aqui estamos. Analisamos, ó Deus, essas 3 pregações sobre um tema tão debatido já, Senhor. Mas são justamente esses temas que às vezes nós pensamos que sabemos tudo e já ouvimos tudo. E nós estamos em falta. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Faz-nos mais parecidos com Cristo. Semelhantes a Jesus com a nossa conduta, a nossa forma de ser. E, ó Deus, dá-nos a graça de vivenciarmos um cristianismo autêntico, genuíno. Não um cristianismo de fachada. Faz com que, Senhor, a nossa vivência nesses valores seja uma vivência mergulhada em plenitude. Essa é a nossa oração, Senhor, e fazemos em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus. Nós vamos, irmãos, agora entoar um cântico, onde vamos ter o ofertório. Está aqui o gasofilácio. Tá certo? Tem QR Code aqui, né? Quem puder cooperar também. E nós vamos depois dar contornos finais ao culto dessa noite. O hino Amor, 380. Qual adorno desta vida é o amor, é o amor. Alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Este meigo amor, com suspeitas não se alcança. Doce amor, onde houver desconfiança. Ai do amor, pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância. Puxa e mata o amor, ainda quando for custoso, nutre amor, ao irado e muito furioso. Mostra amor, não se dispor insultado, mas responde com agrado, mas responde com agrado. Vence pelo amor, e diz mais tolera, com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, desavenças e rancores não convém a pecadores, não convém a pecadores, salvos pelo amor. Pois irmão, ao teu vizinho mostra amor, o valor não é mesquinho. Este amor, o supremo Deus nos ama, Cristo para os céus nos chama, Cristo para os céus nos chama, onde reina o amor.
Antes de alguns avisos rápidos, quantos nos dão alegria da presença nessa noite? Você está nos visitando pela primeira vez, vindo a este lugar aqui. Eu gostaria que você sinalizasse com mão, levantasse sua mão se você está nos visitando nessa noite. Não é? Ok, hoje não temos visitantes, eu quero só frisar aliás, a presença do pastor Valdemar, conosco, Valdemar Araújo, esse que está ao seu lado aí, pastor Lucas. Muito bem, obrigado, pastor Lucas, pela presença aqui também em nosso meio. Irmãos, rápidos comunicados antes da bênção, e nós irmos lá a um momento de comunhão, de degustação lá na quadra. Amanhã inicia-se o Cônjuge Base, certo? Cartas Vivas, e então será na Igreja Batista Sol Nascente. Então, jovens, adolescentes estarão lá. Tem uma inscrição no grupo Pibavis, nós temos divulgado, que faz parte da nossa denominação. Então, vai ser sexta-feira, amanhã à noite, a abertura, e no sábado, o dia todo, né? Então, incentive o seu filho, o seu neto a poder participar. Pague, tá certo? No caso do adolescente, o jovem já trabalha, mas no caso do adolescente, pague para ele ir. É um investimento, é uma dádiva muito boa que você faz, né? Então, e no sábado, opa, isso está melhor, eu tinha pregado com isso. E no sábado aqui, irmãos, a jornada de oração, 16 horas, eu costumo dizer, lembrar, né? Porque de fato é o grupo mais antigo de oração que nós temos na PIBA. Criado em 1965 pelo pastor Jabes e até hoje mantém. Um grupo pequeno, né? Mas que todo sábado à tarde vem está orando aqui. Eu louvo a Deus pela vida deles, porque é difícil para chegar aqui no sábado. Estava conversando hoje com o pastor Júnior, com alguém, né, lá no Americano Batista, e disse que o domingo está sendo, embora nós sabemos que é a nossa praia o domingo, né? Mas é um café pequeno diante do sábado. Sábado, irmãos, às vezes é manhã, tarde e noite, né, cheia de ações. Então, nem sempre estou, geralmente não estou na jornada de oração, mas eu sei que Kícia está, sei que Janilo está presente, com Beth, irmãos que vêm, né, e oram aqui. E o propósito desse grupo foi orar pelo ministério pastoral lá do pastor Jabes, no início, quando ele chegou aqui em 1965. Então, se mantém. Tá, jornada de oração, 16 horas. Lá na sala lá de oração, aquela sala da classe membresia, realizada ali. E no domingo, irmãos, vamos estar aqui pela manhã. As crianças vão estar à direção do culto. Inclusive, o pregador é criança, tá certo? O pastor Júnior vai estar à frente aqui. Eu estou dizendo agora, pegando ele aqui, porque ele é o que vai ficar. Pastor Cláudio está em férias. Eu estarei em viagem, só estarei no culto da noite, porque preciso ir à Bahia, irmãos, lá para uma celebração de gente querida, tá certo? Me pediram para não entrar em detalhe, porque é surpresa a minha presença lá. Mas as crianças no domingo pela manhã, um perfeito louvor, né? Então, louvado seja Deus, venha aqui adorar o Senhor com elas, dia 12, não é? Dia das crianças. Dia do testemunho também dos batistas. A irmã Raquel, nossa diretora, vai estar fazendo um vídeo aí, incentivando os irmãos ao testemunho individual, né, que nós precisamos ter. E à noite, pela graça de Deus, estarei aqui com os irmãos, tá certo? Aqui cultuando ao Senhor. Vamos colocar em pé, rapidinho, para que a gente já possa adiantar também alguma coisa que virá. As mulheres virtuosas, dia 18, sábado, estarão reunidas aqui, 16 horas, tá certo? Então você que é mulher, o Outubro Rosa, vamos ter aqui a palestra aqui sobre, né, a área de saúde, o doutor Gustavo Aragão, e também a fisioterapeuta, doutora Daniele Lima, não é? Vão estar aqui, então participem, tá certo, nesse sábado, desse sábado a 8, mulheres virtuosas. E o Congresso de Terceira Idade que está vindo aí também nesse final de semana seguinte, né? Semana que se aproxima. Vamos então com a bênção, oração e bênção, encerrar o culto dessa noite. E assim, todos, sem exceção, estão convidados a irem lá à quadra, para que a gente tenha um momento lá, antes de nós irmos à nossa casa. Certo? Senhor Deus, nós te agradecemos nessa noite. Louvamos o teu nome pela a oportunidade que o Senhor nos concedeu
de estarmos aqui cultuando. Nós agradecemos, ó Deus, pelo nosso irmão, pela nossa irmã, porque nós sabemos que não estamos sozinhos nessa caminhada. Ele está conosco. Louvado seja o teu nome. E a tua presença é real também em nossas vidas. Ó Pai bendito, nós agradecemos o ofertório feito. Obrigado pela tua fidelidade em relação a esta igreja, que é a tua igreja. E pedimos que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho, e a doce e poderosa comunhão e o poder do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre, e podemos dizer amém.